Olá, profs! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o berçário. Quais atividades nós podemos fazer nos primeiros dias de aula, tendo em vista que nós ainda estamos na pandemia, né? Então, que atividade a gente pode fazer? Como a gente pode fazer? Eu sei que essa dúvida é de muitos e hoje eu venho falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. É interessante pensar que na hora que você for planejar a sua aula, você precisa saber exatamente o que você quer falar, como você vai falar para essas crianças, já que elas são muito pequenas, como você vai desenvolver e quem são os envolvidos nesse processo. Que, na minha opinião, é você pensar nos envolvidos, seja a escola, a família e as crianças, na hora de planejar, isso vai fazer com que o seu planejamento ele tenha mais chances de dar certo. Por exemplo, eu preciso pensar no meu espaço físico, eu preciso pensar na escola, então. Na hora de planejar uma atividade, eu também preciso pensar no meu aluno, quais são as possibilidades dele. E também preciso pensar nas famílias que nesse momento de pandemia, que também fazem parte do processo de aprendizagem do educando, né? A família, a escola e os alunos precisam estar dentro desse planejamento. E a partir daí, o professor pode começar a pensar em como ele vai organizar essa rotina dos primeiros dias de aula, né? Eu acredito que atividades bem dinâmicas favoreçam esse momento, que também é um período de adaptação. Então, uma música bem divertida, uma atividade bem legal, podem também ajudar nesse momento, tá? Eu preciso pontuar aqui para vocês que no contexto que a gente está inserido ainda de pandemia, quando a gente elaborar, eu falei das famílias, das crianças que devem estar envolvidas, né, nessas atividades, porém a gente deve pensar como fazer essa atividade de forma responsável e respeitando as normas de segurança, né, para a Covid-19. Outro ponto importante nesses primeiros dias de aula do berçário ou da educação infantil como todo são as atitudes que fazem toda a diferença que o professor demonstra já nesses primeiros dias e que já podem conquistar ali as famílias e as crianças logo de cara. Como, por exemplo, acolher essas crianças de forma socioemocional, que seria você realizar a pedagogia afetiva, né, como a gente conhece por aí. E também essa questão socioemocional é uma das diretrizes da BNCC. Então, o professor deve sim acolher de forma socioemocional. Ele precisa também, já nesse início, demonstrar interesse no aluno, em ouvir o responsável. Ele precisa respeitar os direitos de aprendizagem e conhecer, né, esses direitos, né, saber quais são. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os direitos de aprendizagem da BNCC. Eu vou deixar ele na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse, né, em estudar um pouquinho mais sobre o assunto. E também, não menos importante, mas é bom lembrar, respeitar a faixa etária, né, gente? Fazer atividades que sejam adequadas à faixa etária do berçário. Eu sei que é um pouco complicado, né, repensar em atividades para essa faixa etária, mas no final desse vídeo eu vou trazer algumas dicas de atividades para vocês também, tá? Outro ponto importante também que eu preciso ressaltar aqui com vocês, nesse primeiro momento,
seria o professor focar em realizar atividades simples, mas com objetivos claros, em envolver a família, em desenvolver habilidades dessa criança, até porque ela precisa criar, né? A criança, mesmo nessa faixa etária, ela precisa criar, ela precisa se movimentar, ela precisa explorar. Ela precisa ter afeto, ela precisa ter atenção, ela precisa de cuidado para que o desenvolvimento dela seja completo. E pensando em tudo isso que eu te falei agora, atitudes, como planejar, que tipo de atividades eu posso fazer, Viviane, na prática, com essas crianças de berçário? Bom, eu vou trazer aqui uma série de atividades que eu acredito que sejam ótimas para esse período de adaptação e primeira semana. Bom, vamos lá. Contação de histórias. Você pode contar histórias de diferentes tipos e com diferentes estratégias na hora de contar. Você pode realizar brincadeiras cantadas. Se tiver choro, você pode produzir ou ensinar os responsáveis a produzir a garrafa da calma, porque vai trazer uma paz, as crianças vão se envolver ali e vão gostar. Ah, Viviane, mas eu não sei fazer essa garrafa da calma e não sei para que ela serve. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu ensino vocês a fazer e como trabalhar com ela no berçário, tá? Existe também a caixa de estímulos que você pode, se você estiver trabalhando com berçário por videoaula, você pode fazer uma oficina e ensinar esse responsável a estar fazendo a caixa, né, de estímulos ou a garrafa ou até mesmo o copo, porque você pode fazer tanto na caixa quanto na garrafa quanto no copo. E eles amam, eles se interessam, o berçário ele gosta dessa caixa, né? E você pode fazer adaptações, como eu disse, você pode fazer na caixa, no copo ou na garrafa. Ai, Viviane, mas eu não sei como fazer. Tem como você fazer um vídeo? Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo mostrando a caixa, como que faz, a garrafa, como que faz, e o copo de estímulos, como que faz, tá? Que aí vocês podem fazer uma oficina e ensinarem os pais. Ou então, se você estiver no presencial, você já pode levar pronto para sua aula, né? E fazer ao ar livre, se a sua escola tiver um espaço ao ar livre, ou fazer dentro da sua sala também com as crianças, ok? Eu acredito que no presencial o ideal seja o copo, porque cada um vai ter o seu, tá? Cada criança vai ter o seu para estar fazendo, para estar realizando a atividade. E aí você não vai ter aquele problema de ter que passar o mesmo objeto para várias crianças, até porque a gente precisa respeitar as normas de segurança. Então, para o presencial, eu acredito que o copo seria o ideal. Agora, se for uma videoaula, pode ser a caixa, você pode ensinar no copo ou pode ensinar na garrafa também, tá? Outra atividade bem legal é a caixa cama de gato, onde você pode fazer com uma caixa de sapato. Você coloca objetos lá dentro e a criança tenta tirar ali. Você faz com um elástico. É bem legal. Se você pesquisar na internet caixa cama de gato, vocês vão saber como ela funciona. Porém, caso vocês queiram, eu também posso fazer um vídeo aqui para vocês confeccionando ela e como trabalhar ela, tanto com berçário quanto para os maiores, tá? Lembrando que aqui eu só tô dando as dicas, ok? Se vocês quiserem um vídeo específico com cada um desses instrumentos que eu tô falando aqui para vocês, eu posso fazer, tá?
E vamos às minhas favoritas nessa relação de caixas aí. A caixa musical e a caixa surpresa. Eu amo trabalhar e as crianças amam também. Amam cantar, ficam ansiosas para ver o que vai sair dali de dentro. Então, dá para trabalhar tanto na videoaula quanto no presencial, tá? Com as duas caixas. Outro tipo de atividade que eu também amo e é excelente para trabalhar com o berçário nesses primeiros dias são as atividades sensoriais. Você pode fazer com gelatina, você pode fazer com farinha. Essa questão tátil com o berçário é extremamente importante e eles se divertem muito. Gente, eu acho que por essa dica eu já mereço também o seu like e a sua inscrição aqui. Se inscreve aqui que eu ainda vou trazer muito conteúdo bacana para vocês. Outra atividade também bacana envolvendo essa parte sensorial seria mexendo com água, nesse caso com a videoaula, tá? Os pais enchem um balde ou uma bacia e colocam objetos lá dentro e a criança tem que enfiar a mão para poder retirar. Nossa, eles se divertem. Eles começam a jogar água para todo quanto é lado, eles começam a bater na água. Então, assim, é diversão garantida. E você está ali também estimulando a criança nesse movimento, né, sensorial, tátil, ali nesse momento. E ela brincando, sem perceber, vai estar aprendendo e se desenvolvendo e garantindo a diversão também, gente. E pensando também na questão do carnaval, que algumas escolas trabalham essa questão das datas comemorativas, eu trouxe uma sugestão aqui para o berçário, tá? Que seria a proposta pro responsável, né? Como eu disse, eu trouxe bastante atividade aqui envolvendo o responsável também, tá? Criar uma fantasia com material reciclável. Aí o responsável iria, você pode até dar sugestões, né, de fantasias, mas o responsável vai usar a criatividade e depois deixar a criança utilizar essa fantasia, brincar. Você pode fazer um bailinho virtual. O objetivo é que a criança ela se divirta com essa fantasia e que o responsável esteja sempre envolvido nessas atividades, para ele se sentir até seguro, né? Porque muitos chegam muito inseguros, principalmente por conta da pandemia e pela faixa etária dessas crianças. Eu tenho certeza que se você seguir essas dicas aqui, tudo vai correr bem, tudo vai dar certo. Tenha fé e confiança. Bom, gente, por hoje é só. Queria continuar aqui conversando com vocês sobre essa faixa etária, esse segmento que muito me encanta. Porém, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar ele por aqui. Mas eu vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho, que ainda vem muita novidade, muito conteúdo bacana, ok?